Neste vídeo, vamos estudar consistência em sistemas distribuídos. Como motivação, podemos nos perguntar o que acontece se vários clientes lerem ou modificarem réplicas simultaneamente ou dentro de um curto instante de tempo. Por exemplo, suponha que um cliente solicitou a escrita de um valor X em um determinado instante de tempo T1 e no instante de tempo T2, por exemplo, 1 milissegundo depois, um outro cliente solicitou a leitura. Esse cliente que solicitou a leitura, ele lerá o valor antigo ou o valor novo? E suponha que um terceiro cliente faça uma solicitação de leitura. Mais uma vez, o cliente vai ler um valor antigo ou um valor novo? Pode acontecer dos dois clientes que lerem obterem valores diferentes, por exemplo, um cliente obter a leitura, o valor antigo, e o novo cliente, o terceiro cliente obter o valor novo, seria então um cenário razoável? Para responder essas perguntas, surgem na literatura modelos de consistência. Os modelos de consistências eles vão prover semânticas diferentes e garantias diferentes para determinadas questões e problemas em sistemas distribuídos. Na verdade, nós podemos pensar em entender um modelo de consistência como um contrato entre os participantes que vão solicitar operações de leitura e aqueles que vão solicitar operações de escrita. Nesse contrato, nós podemos definir, por exemplo, o que cada réplica deve fazer para satisfazer determinados requisitos e o que os usuários podem esperar quando realizar operações de leitura e escrita. Em geral, os modelos de consistência eles vão descrever o que pode acontecer na presença de réplicas e de acessos concorrentes a essas réplicas. Lembrando que os acessos podem ser de leitura ou escrita. Na verdade, nós temos um grande problema que é a ausência de um relógio global, como nós já vimos anteriormente no módulo de tempo. E então é difícil dar uma ordem determinista e precisa para operações que sejam distribuídas. E como resultado, cada nó do sistema terá sua própria perspectiva de estado, o estado quanto àquelas variáveis e quanto ao tempo. Vamos então começar a ver alguns conceitos básicos quanto à consistência. Na literatura, há um modelo denominado Strong, Strict, consistência ou linearizability. Você pode encontrar na literatura esses três termos possíveis: Strong ou Strict, Consistency ou Linearizability. Nesse modelo, os clientes eles vão ver o último valor que foi escrito em uma determinada réplica. Na verdade, qualquer escrita por qualquer processo, ele vai estar instantaneamente disponível para processos que fizerem leituras subsequentes. Em outras palavras, se houver uma operação de escrita no objeto X com o valor 1 no instante T1, qualquer leitura naquele objeto X vai retornar um valor 1, que foi o valor escrito, em qualquer instante de tempo T2 que seja maior do que T1. Nós podemos ver que essa restrição ela é extremamente forte, então por isso que tem o termo strong, strict, rígido. E, como resultado, ela vai ser bastante cara, bastante difícil de garantir em sistemas grandes. Pense, por exemplo, um data center onde uma réplica está no Brasil e a outra réplica encontra-se, por exemplo, na Rússia. Então, os servidores estão afastados geograficamente em múltiplos continentes. Então, como garantir a consistência forte em um cenário como esse? Um segundo modelo de consistência ele é chamado como eventual, lembrando do conceito de eventual em inglês, que com probabilidade 1, aquele evento vai ocorrer, só não sabemos quando. E uma outra termo utilizado é weak, fraco, em contrapartida, em oposição ao modelo strong. Então, nesse modelo eventual, weak, os clientes eles vão poder executar operações de leitura e justamente obter como retorno dados antigos, defasados.
O que isso quer dizer, então, quanto à consistência fraca? Isso quer dizer que se nós interrompermos operações de escrita na base de dados e esperarmos por algum instante de tempo indeterminado, então, eventually, todas as operações de leitura vão retornar o mesmo valor. Então, é como se nós fizermos uma operação de escrita hoje e se não houver nenhuma outra operação de escrita naquela réplica ou em alguma outra réplica, então todas as operações de leitura vão receber aquele valor que foi recém-escrito. Porém, não existe um limite de tempo quando essas réplicas elas vão convergir. Então, por isso que nós temos o nome weak, eventually. Temos então um terceiro tipo de consistência, que é a consistência sequencial. Esse tipo de consistência vai ordenar as operações como se elas tivessem sido executadas em alguma ordem sequencial. As operações de cada processo individual, elas têm que aparecer na mesma sequência que foi especificada por aquele programa. Por exemplo, se um processo 1 ele executa uma operação write A, read B, então todos os processos têm que entender justamente write A, read B. Porém, qualquer intercalação de read e write vai ser aceitável, contanto que todos os processos do sistema eles enxerguem a mesma intercalação de operações. Como, por exemplo, no cenário A, o processo 1 executou uma operação de write no objeto X e escreveu o valor A. O processo 2, por sua vez, escreveu na sua réplica o valor B no objeto X. O processo 3 e 4 eles vão executar operações de leitura. Observem que o processo 3 e 4, ao efetuar a operação de leitura, eles justamente enxergam a mesma ordem. Vejam, primeiro foi lido o valor B e depois o valor A. Observem que não foi a ordem original, correta, real, em que esses valores foram escritos. Na verdade, foi escrito primeiro o valor A, depois o valor B. Porém, o sistema ele garante a consistência, pois os processos 3 e 4, eles estão vendo uma sequência. É a sequência real? Não, mas é uma sequência que é consistente dentre todos os nós do sistema. Vamos então ver o exemplo na figura B, onde esse modelo, essa execução não é sequencialmente consistente. Observe que o processo 3, primeiro ele obtém a leitura B, depois a leitura A, mas o processo 4, ele primeiro obtém a leitura A e posteriormente a leitura B. Então, no cenário A, nós temos consistência sequencial e no cenário B, nós temos a consistência, nós não temos a consistência sequencial. Vamos então ver a consistência causal. Causalidade foi um tópico estudado no módulo de tempo, justamente investigado pelo grande pesquisador Leslie Lamport. E na causalidade, nós temos que todos os processos eles devem ver as operações que estão relacionadas causalmente na mesma ordem. E então vale ressaltar que operações concorrentes de escrita que não tenham nem relação causal, elas podem ser observadas em qualquer ordem. Então, aqui nesse exemplo, nós podemos ver operações de escrita que não têm uma relação causal. Então, vejamos que o cenário que na relação sequencial anteriormente visto não era viável, no cenário causal será viável. Veja que o processo 3, ele primeiro obtém a leitura 1, depois 2. Já o processo 4, ele obtém a leitura 2, depois 1. Justamente porque as duas operações de write, elas não estão causalmente relacionadas. Vamos então ver um exemplo onde há uma relação causal. Repare que o processo 1 executa a operação de write e o processo 2, em função da operação do write 1 no time 1, vejam que a operação de write para o processo 2 tem um argumento T1 indicando a causalidade, ele vai escrever o valor 2.
Então, observem que ambos os processos, P3 e P4, eles enxergam a réplica respeitando a causalidade das ações. Bem, a consistência eventual, ela é muito difícil para os desenvolvedores de aplicação. Suponha um cenário onde você atribui um valor para uma variável e um tempo depois você executa a leitura daquele valor. Por exemplo, atribuir um número 100 para uma variável. Nós não esperamos como desenvolvedores que ao ler novamente aquele valor, o valor daquela variável retornou para o valor anterior à escrita do valor 100. Por exemplo, eu escrevi 100, mas o valor anterior era 50, e ao executar uma operação de leitura, eu obtenho um valor 50. Então, é extremamente adverso esse cenário para os programadores. E, além disso, na consistência eventual, os bugs eles vão ser extremamente difíceis e sutis de encontrar. Em geral, esses casos extremos eles vão se tornar visíveis para o desenvolvedor justamente quando houver uma falha no sistema, como por exemplo uma interrupção na rede, ou então em cenários onde vai haver uma alta concorrência, vários nós querendo ler e escrever ao mesmo tempo. Então, é um cenário bastante complicado para desenvolver aplicações, que é um cenário extremo, a consistência eventual, e um outro cenário extremo que seria o ideal para os desenvolvedores, que é a consistência forte. Na verdade, não existe almoço de graça. Consistências mais fortes, elas podem prejudicar a performance do sistema ou se tornar menos tolerante a falhas em relação a garantias mais fracas. Como assim? Se nós pensarmos em uma forma de implementar consistência strong, forte, nós poderíamos implementar, por exemplo, um protocolo two-phase commit, onde justamente seria dado o lock e o sistema como um todo não estaria disponível enquanto a transação concluísse. Então veja que nós estaríamos comprometendo a disponibilidade. E além disso, no cenário de falha de um determinado coordenador, nós sabemos que o protocolo to phase commit ele fica sem progresso. Então, justamente, um sistema strong, a depender de como nós o implementemos, vai justamente trazer problemas de performance. Exemplo, to phase commit é extremamente custoso e problemas de tolerância a falhas. A falha do coordenador pode tornar o sistema sem progresso. Muito obrigado.